Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos falar um pouco da diferença entre dois processos extremamente importantes para a compreensão da biologia no ensino médio. Certo? São os processos de divisão celular e são eles mitose e meiose. Vou falar sobre eles e depois vou falar sobre as aplicações, certo? E onde a gente vai ver esses dois assuntos que são extremamente importantes durante o ensino médio inteiro. Certo? O que são mitose e meiose? São processos de reprodução celular que acontecem nos seres vivos, originando células para diferentes objetivos. Então pensem, todos os seres vivos que possuem células, eles vão ter células, né, específicas para cada uma das suas funções que podem ocupar cada um dos seus nichos ecológicos aí de diversas formas. Isso, claro, para indivíduos que têm mais de uma célula. Se não, é uma célula só que vai realizar todas as funções que ele precisa. No caso do ser humano, nós temos em várias partes do corpo várias células distintas que desempenham diferentes atividades. Vamos começar pela mitose. Vamos primeiro apresentar um pouco das características gerais, certo? E depois eu vou mostrar para vocês aqui o esqueminha. Aí a gente vai abordar parte por parte. A primeira grande característica da mitose é que ela vai gerar células que compõem todos os seus órgãos. Então, você aí em casa, nesse exato momento, todas as células que estão funcionando, certo? Elas são resultado da mitose. A mitose fez com que suas células se reproduzissem, repusessem as células que estivessem em déficit e que essas células vão naturalmente, ao longo da vida inteira, né, se recompor, se reajustar, readaptar e por aí vai. Outra grande característica, ocorre em haploides e diploides. Certo? Essas duas classificações a gente já viu. E elas vão... E os indivíduos que são dessas duas classificações, eles vão realizar a mitose sem nenhum problema durante sua vida inteira. Gera células iguais à célula-mãe. Então, uma célula que passa por esse processo, ela vai gerar duas células idênticas a ela mesma. Certo? Isso é muito útil para algumas atividades celulares, como, por exemplo, a regeneração dos tecidos. Vai produzir duas células, né? E acontece a vida toda. A gente vai entender um pouco mais sobre essas características finais ao término das fases da mitose. Primeira fase, né? Ela não é exatamente a primeira. Ela é uma pré-fase, ela é uma fase preparatória, a intérfase. Nessa fase, o material genético se prepara para a mitose. Então ali eles estão arrumando tudo para começar. Duplica-se o material genético. Então se você olhar aqui na imagem, você vai ver que tem o dobro de material genético e os centríolos também, que são esses dois Tzinhos amarelos aqui, que eles também foram duplicados. A próxima fase da mitose vai ser a prófase. Ela é a primeira, de fato. Nessa fase, o envoltório nuclear e o núcleo, eles se desfazem, certo? E no núcleo, os cromossomos começam a se condensar. Então, eles vão começar a assumir esse formatinho que a gente está vendo aqui, certo? E as fibras se formam em volta dos centríolos. Então a gente vai ter essa formação aqui. Os centríolos vão começar a puxar essas fibras, que estão representadas pelos tracinhos escuros, certo? E elas vão começar a organizar a célula para que ela comece a se multiplicar. Outra fase, né? A segunda, é a metáfase. Nessa fase, os cromossomos vão se posicionar na região equatorial, certo? Quem lembra de geografia, a linha do Equador fica aqui no centro do globo, certo? E aqui estamos com todos os cromossomos na região equatorial da célula. E eles vão estar na condensação máxima. Então, o máximo de material genético condensado ali no cromossomo vai ser atingido nessa fase. Começou lá atrás e ele vai se condensando passo a passo até não conseguir mais. Quando ele não consegue mais, ele termina aqui na metáfase. Certo? Nessa fase, o envoltório nuclear já está completamente desfeito. Então, não temos mais aquele revestimento do núcleo, certo? E a célula já vai estar numa fase extremamente visível no microscópio, certo? Essa é a fase que dá mais para ver quando a gente está em laboratório observando essa divisão celular. A próxima fase se chama anáfase, certo? Nela vai acontecer a separação das cromátides irmãs e as células originadas serão geneticamente iguais. Então a gente vai ter a separação, como vocês estão vendo aqui, ó, as cromátides, que são cada um desses, a grosso modo, esses tracinhos que vão compor, certo? O esqueminha do cromossomo, eles já não estão mais na região equatorial e as fibras estão começando a puxar eles e está havendo a citocinese, certo? Ela vai começar aqui para garantir com que as células se dividam.
certo? As fibras do fuso encurtam e rompem os cromossomos. Então vocês podem olhar aqui, certo? Na pontinha dessas fibras do fuso, a gente vai ter uma bolinha cinza que vai representar essa ruptura das cromátides, desfazendo os cromossomos e levando cada um para o seu centríolo, para que a célula possa voltar, né, a se recompor e construir as duas novas. E na última, a telófase, a última fase da mitose, aqui já aconteceu a separação do material genético, então como vocês podem ver, já no esqueminha aqui, a região equatorial já está sendo comprimida, né? O material genético já está sendo separado dos demais componentes celulares e a célula já vai começar a se dividir. O plasma se divide, o núcleo começa a deixar de estar condensado, certo? O envoltório nuclear e o nucleolo vão começar a retornar e as fibras do fuso vão se desfazendo para desaparecer. E no final a gente vai e conclui, né? Mas e aí? Quando eu vou ver a mitose? Existem dois grandes processos principais deles, certo? Vai ser a regeneração celular. Então eu coloquei um esqueminha aqui, por exemplo, uma lesão na pele, certo? Então vai, a partir da mitose, a gente vai ver o aumento do número de células nesse local da lesão e a partir disso a gente vai ter a regeneração do tecido. Então, se infelizmente tiver acontecido, você tivesse acidentado, cortado, em alguma refeição, tivesse machucado, seu corpo começará a realizar essa atividade naturalmente para garantir com que o seu processo de cicatrização comece e você consiga repor aquela parte do seu corpo que está faltando, certo? Obviamente isso é em pequena escala, não, ao contrário de lagartixas, por exemplo, nós não conseguimos regenerar um membro inteiro. E outra é o crescimento celular. Com certeza você já deve, em algum momento da sua vida acadêmica aqui estudando, você já deve ter parado para pensar que você não nasceu do tamanho que você é hoje, não é isso? Então, o crescimento celular é responsabilidade também da mitose, certo? Então, o aumento do número de células no seu corpo, ele é resultado desse processo, onde uma célula gera mais duas e por aí vai, certo? Esse número crescente de células iguais para algumas partes do corpo, ele é resultado da mitose. Agora vamos para o próximo processo, que é a meiose, certo? Aqui é importante salientar que a gente vai rever alguns passos, certo? Alguns processos, inclusive algumas etapas, algumas fases têm o mesmo nome. E aí, como vocês já viram anteriormente, eu vou enfatizando, né? Eu vou diminuindo a descrição, mas vou enfatizando as partes mais características desse processo. Então aqui a gente vai ver as características gerais. Aqui, ao contrário da mitose, na meiose, a gente vai criar gametas. Gametas vão ser as células sexuais que vão gerar novos indivíduos a partir do processo de reprodução sexuada. Certo? A essas células nós damos o nome de gameta. Aí temos o masculino e o feminino. Vão ocorrer em diploides apenas, certo? Apenas organismos diploides vão fazer esse tipo de processo e vão gerar células diferentes das originais e entre si. Então a célula que gerou os gametas, ela não vai ser igual aos gametas e nenhum dos gametas vai ser iguais entre si. Esse processo vai ser o processo protagonista da variabilidade genética, certo? Que é um aspecto bastante importante quando a gente vai entender evolução e diversidade, certo? Isso é um conteúdo muito presente em várias etapas do Enem e de outros processos seletivos, e não acontece a vida toda, certo? Os organismos, de forma geral, bem a grosso modo, eles vão possuir um período, né, onde eles vão estar mais aptos a reproduzir, certo? Então, por exemplo, nos humanos, a primeira e a segunda infância não correspondem a esse período. O ser humano ele só vai entrar nesse período fértil, reprodutivamente fértil, quando ele chega na puberdade. Então, a partir da puberdade, o ser humano começa a gerar gametas, certo? Não é a vida toda. Ele já não nasce com essa capacidade. Ele vai se tornar apto depois de um certo tempo. As fases da meiose vão se dar de formas diferentes. Ao contrário da mitose, aqui a gente vai ter duas divisões celulares. A meiose 1 e a meiose 2. Cada uma delas vai possuir o mesmo formato, certo? Básico. E elas vão ser caracterizadas pelo número 1 e 2. Então, todos os processos que acontecem durante a meiose 1 vão ser processos 1. E todos os processos da meiose 2 vão ser processos 2. Vamos ver mais à frente. As fases da meiose 1. Então, a gente vai começar com a prófase 1. Nela vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos, certo? E possivelmente o crossing over, certo? O crossing over é o nome de um processo onde
que é característico, certo, desse pareamento, onde vai haver trocas de pedaços entre cromossomos. Então, os pedaços que são equivalentes, a gente vai chamar de homólogos, eles podem trocar de lugar, certo, o cromossomo. Então, aqui nesse exemplo, a gente pode ver aqui, ó, onde o cromossomo vermelho está fazendo um pareamento aqui, ele vai trocar de lugar, essa perninha do cromossomo vai trocar de lugar com o cromossomo azul. Então, o vermelho vai adquirir um pedaço do azul e o azul vai adquirir um pedaço do vermelho, certo? Esse é um dos processos que vai auxiliar, né, aquela característica que eu falei anteriormente da variabilidade genética. Na metáfase 1, os cromossomos agora estão ligados à região equatorial, eles estão posicionados na região equatorial e ligados pelas fibras do fuso, certo? Semelhante à mitose, como a gente já viu. Aqui nós temos a anáfase 1, certo? Que aqui, ao contrário da anáfase que a gente viu na mitose, não vai haver o rompimento do cromossomo separando as cromátides. Aqui vai haver, certo? Houve a duplicação dos cromossomos, então aqui a gente tem o dobro de cromossomos encontrados numa célula. E aqui esses cromossomos são separados. Como vocês veem na imagem, aqui a gente tem os 3 pares de cromátides sendo separados para cada uma das direções dos fusos. Aqui a gente tem o centríolo inferior, o centríolo superior, e os cromossomos estão sendo puxados, certo? Ah, professor, eles sempre estão nessa posição, em cima e embaixo? Não, eles podem estar variados. Certo? Aqui para a representação, para ficar fácil de observar, eu coloquei assim. Certo? Aí aqui, acontece a separação dos cromossomos homólogos, diferente da mitose, e nessa etapa a quantidade de material genético reduz pela metade. Então até agora a gente tinha 2 vezes o material genético, agora a gente já tem 1 vez o material genético, né? Diferente da etapa passada. Na telófase 1, certo? Na meiose 1, os núcleos e as organelas se reorganizam e a citocinese divide essas células. Tá vendo então aqui no meio, onde estava a região equatorial na ilustração passada, certo? A célula já está rompendo essa ligação da membrana celular e já está separando os conteúdos intracelular de cada uma dessas 2 células. Certo? E ali a gente encerra a meiose 1, tendo como uma divisão reducional, certo? Que é a principal característica. Então a gente vai dividir e vai reduzir o número original de material genético. Então aqui a gente pode ver, tem 2 cromossomos vermelhos, 2 cromossomos azuis, e ao término da meiose 1 a gente vai ter um vermelho e um azul em cada célula. A gente tem uma célula dando origem a 2. Só que ainda não acabou. Temos a meiose 2, que começa com a prófase 2, certo? E assim como nas demais fases, aqui eu estou reduzindo só para a parte mais essencial. Essas características dessas fases, elas são bastante similares entre elas. No caso da prófase 2, o envoltório nuclear volta a desaparecer. Ao término da prófase 2, a gente entra na metáfase 2, onde os cromossomos vão de novo para a região equatorial e eles vão estar ligados pelas fibras do fuso. Então eles vão estar presos, certo? Como a gente vê aqui na imagem. É importante reparar que essas 2 células não são idênticas. A gente tem os cromossomos, resultado daquele processo crossing over, que a gente já viu, né? E eles são diferentes, tanto entre si, né? Os cromossomos não seguem um padrão, eles são coloridos, né? Eles são vermelhos com partes azuis ou azuis com partes vermelhas, e as 2 células elas são diferentes entre si. Então, esses cromossomos não são iguais a esses cromossomos da célula de baixo, certo? Terminando a metáfase 2, a gente passa para a anáfase, onde aqui sim a gente vai ter a separação das cromátides, certo? E aqui, diferente da meiose, nós não estamos gerando células iguais, certo? Não são células iguais, não é uma mitose, é uma meiose. Tudo bem? Então, aqui ocorre a separação das cromátides irmãs, bem similar como acontece na mitose. Por isso esse conteúdo é bem delicado, certo? Os nomes são bem parecidos, as etapas têm os mesmos nomes, certo? Elas ocorrem em lugares diferentes, por isso as classificações 1 e 2. E uma dica aqui do meio, você pode repetir o vídeo quantas vezes você precisar, porque é um conteúdo de fato confuso, né? É um conteúdo bem delicado e se você não prestar atenção, você pode ter alguns problemas, né, na compreensão. Então vamos lá. Na anáfase, essas cromátides irmãs vão ser separadas, os cromossomos são rompidos, como a gente pode ver aqui, ó, e vão gerar, né, 4 células haploides. Então aqui a gente não vai ter mais pares de cromossomos, a gente vai ter só as cromátides, certo? Na telófase,
os núcleos e as organelas se reorganizam, então eles voltam à sua estrutura. A citocinese vai dividir essas células e vocês podem prestar atenção que aqui na região equatorial a membrana plasmática vai estar rompendo a ligação entre elas duas. E ao final da telófase 2, nós encerraremos o processo de meiose, né? Geraremos as 4 células que eu falei lá no começo e elas vão ser completamente distintas das células que a originaram lá no começo do processo. Quando é que a gente vai ver a meiose? Na produção dos gametas humanos é o exemplo mais prático, mais fortemente repetido, porque é o processo que resultou em você que está assistindo esse vídeo hoje. Com certeza, em algum momento, você foi a junção de um espermatozoide com um ovócito, né? 100% de certeza. Porque é assim que se forma o ser humano. Então, esse processo de meiose todinho vai gerar ou um ovócito ou um espermatozoide. O ovócito, também é conhecido como óvulo, vai ser o gameta feminino e o espermatozoide vai ser o gameta masculino. A junção deles dois vai dar início ao processo de reprodução sexuada dos seres humanos. Certo? E aí fica a dica. Volte o vídeo, certo? Reveja, ouça tudo de novo, preste atenção nesses conceitos, que eles são bastante importantes para você entender coisas como reprodução sexuada, para você entender coisas como variabilidade genética, certo? Isso tudo vai dar base para os conteúdos de genética, que são frequentes nos concursos, como o Enem. Evolução também é muito necessário que você tenha essa compreensão de reprodução celular para que você possa entender o processo como um todo. Certo? Essas foram minhas dicas do vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e se cuidem.